O setor da tecnologia está em máximos históricos em termos de peso no S&P 500 e os avisos de bolha multiplicam-se. O Banco de Pagamentos Internacionais alerta que o boom da inteligência artificial pode desencadear um crash financeiro global. A Micron disparou 15% após os resultados e está prestes a tornar-se das empresas mais lucrativas nos Estados Unidos. Os fundos tecnológicos dos Estados Unidos registaram a maior saída de capital em mais de 2 anos. A inflação dos Estados Unidos voltou a subir, com o índice principal nos 4,1%, o que complica se a intenção for o corte das taxas de juros. Tudo isto e muito mais neste PT Market News. Então, eu vou ter que começar pelo estado do mercado, porque o setor da tecnologia da informação atingiu um peso recorde de 39% de capitalização total do S&P 500. Esta percentagem mais que duplicou desde a pandemia de 2020, portanto do Covid-19, e está agora acima do pico de 33%, que foi atingido na bolha .com em 2000. Nenhum setor da história teve alguma vez este tamanho dentro do índice, o que reforça as preocupações com a concentração extrema. O Banco de Pagamentos Internacionais, que é a instituição que serve de Banco Central para os bancos centrais em relação a este tópico de pagamento, lançou um aviso sobre a corrida à inteligência artificial. A entidade alerta que o investimento financiado por dívida em data centers, a opacidade do financiamento e a exposição do crédito privado podem ameaçar a estabilidade financeira. O receio é que, se o boom da inteligência artificial reverter, o impacto se espalhe por toda a economia. A este aviso juntam-se gestores de fundos chineses que acertaram no topo do mercado em 2007 e que agora prevêem um colapso superior a 80% nas ações da AI mais populares. Aproveito também para agradecer à Free24 por apoiar este vídeo, sendo que eles têm vários instrumentos financeiros como ações, ETFs, obrigações, entre outros, em bolsas como a Nasdaq, New York Stock Exchange, entre outras. Eles também têm várias ferramentas que permitem auxiliar na respectiva análise. Voltando aos mercados, a Micron apresentou resultados que ultrapassaram largamente as expectativas e as ações reagiram em alta. A receita atingiu 41,46 milhões de dólares, com um crescimento homólogo enorme, bem acima do consenso dos analistas. Estas ações subiram cerca de 15% após a divulgação dos números. Portanto, não nos surpreende que a empresa está prestes a tornar-se a mais lucrativa de qualquer outra empresa norte-americana, com exceção da Nvidia e da Google. A razão está na disposição das grandes tecnológicas em pagar preços astronómicos por componentes de memória para AI. E os fundos do setor tecnológico nos Estados Unidos registraram saídas de 15 mil milhões de dólares numa só semana, que é a maior retirada semanal em pelo menos 2 anos e meio, e mais do dobro do recorde anterior neste período. A volatilidade nas ações tecnológicas está em níveis historicamente elevados. Porquê? Porque temos a diferença entre o índice de volatilidade da Nasdaq 100, relativamente às ações tecnológicas, e o geral da volatilidade, que está no valor mais alto em pelo menos 23 anos. Além disso, a inflação nos Estados Unidos voltou a acelerar e isto complica o caminho da Fed. O índice dos preços PCE principal vem nos 4,1%, que é acima do esperado, e dos 3,8% anteriores. O núcleo da inflação, que exclui energia e alimentação, subiu para 3,4%, que é o valor mais alto desde outubro de 2023. E com estes números, o novo presidente da Fed fica numa posição menos confortável para cortar as taxas de juros em 2026. No que toca aos resultados e movimentos das empresas, a OpenAI lançou o ChatGPT 5.6 Sol Ultra e afirma que é mais potente do que o Cloud Mythos da Anthropic. Trata-se de uma nova família de 3 modelos chamados Sol, Terra e Luna, sendo que o Terra é metade do preço do atingido modelo de topo com o mesmo desempenho. O governo dos Estados Unidos levantou parcialmente as restrições do poderoso modelo Mythos 5 da Anthropic 2 semanas depois de ter forçado a suspensão do acesso por questões de segurança nacional. Um grupo restrito de parceiros considerados de confiança recebeu agora autorização de acesso. A Áustria pediu à União Europeia que acolha a Anthropic, propondo o estabelecimento estratégico da empresa em território europeu. O pedido surge depois dos Estados Unidos terem limitado o acesso do modelo da AI mais avançado da empresa. Por outro lado, a China afirma ter igualado o melhor modelo da Anthropic em cibersegurança, em que esta, que é a Zippo AI, diz que o seu modelo já encontra falhas de segurança ao nível de Cloud Mythos e, segundo a empresa chinesa, fez uma afirmação semelhante, o que pressiona as ações da AI norte-americanas. A Ford voltou a contratar 350 engenheiros depois de os ter substituído por inteligência artificial. O responsável da engenharia admitiu que a empresa pensou erradamente que a AI sozinha conseguiria substituir trabalhadores experientes e ainda produzir veículos de qualidade. E a Apple está a estudar comprar chips de memória a uma empresa chinesa que consta numa lista negra. A empresa estará a pressionar a administração de Trump por uma autorização para esta empresa que está na lista negra, chamada Changqing Memory Technologies. A Apple também está a aumentar preços até 20% em alguns dos seus produtos e aponta que a razão são devido aos custos elevados dos chips. No mercado como um todo, o boom de fundos cotados nos Estados Unidos está a atingir níveis sem precedentes. Temos os fundos norte-americanos
que já atraíram mais de $1 bilhão em entradas em 2026, que está a caminho de ultrapassar um recorde de 2 bilhões até o fim do ano. Há uma rotação visível dos pequenos investidores que parecem estar a sair do ouro e do Bitcoin para entrar em ações de semicondutores. Desde abril, que os fundos de ouro e Bitcoin registraram saídas acumuladas de 12 mil milhões de dólares, enquanto os fundos de semicondutores atraíram 20 mil milhões. Além disso, os investimentos em AI nos Estados Unidos estão a ultrapassar as infraestruturas públicas que as pessoas usam diariamente. A construção de data centers atinge um ritmo anualizado de 5,7 mil milhões de dólares, que é mais do que o país gasta tanto em aeroportos, portos e transportes públicos, tudo combinado. Os data centers estão agora a construir as suas próprias centrais a gás para alimentar a procura de energia da AI. A escala anunciada de capacidade de geração de gás nos próximos anos é enorme, liderada por mais de 51 gigawatts. No campo macroeconómico, o crescimento do primeiro trimestre nos Estados Unidos foi revisto em alta para 2,1 anualizados, face aos 1,6% anteriores. A revisão deveu-se a importações mais baixas do que o estimado, embora o consumo tenha sido revisto em baixa. Por outro lado, as famílias norte-americanas estão a combater a inflação com dívida, porque o crédito ao consumo disparou 25 mil milhões de dólares em março para um recorde de 5,14 bilhões, no maior aumento mensal desde março de 2025. Na geopolítica, os Estados Unidos e o Irão acordaram suspender os ataques mútuos e reunir-se depois de uma escalada militar nos últimos dias. A escalada tinha começado com novos ataques dos Estados Unidos a alvos militares iranianos e com Trump a ameaçar que o Irão deixaria de existir se continuasse a violar o cessar-fogo. O Irão respondeu visando bases militares norte-americanas na região e disparou mísseis e drones contra ativos dos Estados Unidos. O Irão insiste em manter o controle total sobre o Estreito de Hormuz durante os próximos 30 dias de negociação. E a reserva estratégica de petróleo nos Estados Unidos caiu para cerca de 330 milhões de barris, que é o nível mais baixo desde os anos 80. E por fim, Trump impôs uma tarifa de 100% a qualquer país que aplique um imposto sobre serviços digitais às empresas norte-americanas. No mundo das criptomoedas, um casal no Michigan comprou a sua primeira casa colocando Bitcoin como garantia. A firma Rosenlaw abriu uma investigação à Strategy por possíveis irregularidades, depois do instrumento STRC ter caído cerca de 22%. E em Espanha, o regulador dos mercados avisou que as empresas de cripto que não tiverem aprovação ao abrigo das novas regras europeias até 1 de julho não terão exceções. As novas regras europeias sobre criptoativos já entraram em vigor em vários países. Com isto, a Binance perdeu a permissão de operar na União Europeia, que é algo grave devido à falha em termos de compliance na licença MiCA. Passando aos indicadores de mercado, e no que toca ao mercado acionista, o índice de Buffett mostra aqui uma ligeira correção, estando próximo novamente dos 230%. E quanto ao índice do medo e da ganância, estamos em níveis de medo baixo, próximos de medo extremo. Para finalizar, deixo aqui uma nota para os principais earnings que irão sair na próxima semana, com algum destaque para a PepsiCo no dia 9, a Delta Airlines no dia 10, mas mais importante que isso é a Oracle no dia 10 também. No dia 11 também temos a Adobe, que se não me engano anunciaram a recompra de ações, que é um ponto favorável, mas realmente só vendo relatos de ganhos é que saberemos se a empresa ainda tem alguma esperança ou não. No que toca a Portugal, 6 em cada 10 euros depositados nos bancos nacionais pertencem aos 10% mais ricos. As famílias portuguesas têm mais de 200 mil milhões de euros aplicados em depósitos bancários, mas a poupança está concentrada nos mais ricos. E a remuneração dos certificados da Forro sobe pelo quarto mês seguido, em que a taxa base fixa-se em cerca de 3,4% para julho, para um aumento de 14 pontos base face a junho, que é o maior desde fevereiro de 2023. As novas regras sobre criptoativos entraram em vigor em Portugal a 1 de julho e o Banco de Portugal e a CMVM passam a ser os supervisores competentes com multas até 5 milhões de euros para empresas incumpridoras. No setor energético, o Governo mantém os apoios extraordinários no imposto sobre os produtos petrolíferos criados na sequência do conflito no Médio Oriente. A petícia solidária mantém-se até meados de setembro, mas o Executivo admite retomar a eliminação gradual dos descontos. Um novo programa ELAR terá vouchers para eletrodomésticos e painéis solares. E o Governo quer ainda lançar mais 10 milhões de euros para apoios à compra de carros elétricos. E por fim, o Ministro das Finanças, Miranda Sarmento, admite que o INE pode ter subestimado o crescimento da economia portuguesa em 2024 e 2025. Portanto, isto é tudo por este PT Market News. Eu realmente espero que tenha sido útil. Se foi, não te esqueças de colocar um gosto para apoiar e até uma próxima.